Olá, me chamo Thalita, sou graduanda em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. Estou aqui com o objetivo de apresentar um trabalho como requisito avaliativo da disciplina de Muitos Contemporâneos, Poder e Cultura, sob orientação do professor Cândido Rodrigues. Este trabalho tem como base um capítulo inserido dentro da obra de um importante historiador britânico chamado Eric Hobsbawm. Ele que é nascido no dia 9/7/1917 e que veio a falecer em 1º de outubro de 2012. Hobsbawm era um intelectual marxista, de modo que se torna possível observar em seus escritos uma perspectiva analítica mais geral. Então, esse é o caso da Era do Capital, o livro onde está inserido o capítulo que vai ser aqui trabalhado. Então, desse modo, o capítulo a qual vai ser discutido nesse trabalho, que é o 5º, que se chama A Construção das Nações, o autor tem como um de seus objetivos demonstrar como que se deu a unificação da Europa, né, esse processo de unificação da Europa no século XIX, chamando atenção para muitos elementos importantes. É importante ressaltar que este capítulo ele é estruturado em 3 partes, e para facilitar a nossa compreensão, essa apresentação também vai ser estruturada em 3 partes. Então, já no início do texto, Hobsbawm vai chamar a atenção para um traço marcante do século XIX, que seria o nacionalismo. Então, nesse momento, o autor vai dizer que a política doméstica internacional, nesse período, estava intimamente ligada àquilo que chamamos de nacionalismo. Para além disso, ele ainda coloca que a política internacional entre os anos de 1848 a 1870 girava em torno da criação de uma Europa de nações-estados. Então, para melhor elucidar essas colocações, eu gostaria de ler uma citação que está situada entre as páginas 98 e 99, e já de antemão peço perdão se eu pronunciar algum nome de forma incorreta, mas ela diz o seguinte: parecia quase impossível negar que o nation-making, como Walter Bagehot, 1826-1877, chamou este processo, estava tomando lugar através de todo mundo e era uma característica dominante da época. Então, dando seguimento à apresentação, para o autor é muito importante a gente ter clareza e, portanto, distinguir a formação de Estado-nações e de nações propriamente ditas. Então, o Hobsbawm chama atenção que formar Estados-nações a partir de nações que não fossem voltando. Então, Hobsbawm ele chama atenção que formar Estado-nações a partir de estados que não fossem nações é produto da Revolução Francesa. Então, para ficar mais claro, o Estado consiste em uma delimitação geográfica, em um governo centralizado, uma bandeira, um hino, e é justamente a criação desse Estado que está em efervescência no século XIX. Nós vamos compreender isso melhor mais para frente. Já com relação à nação, nós podemos relacionar a identificação, a identidade coletiva, entre outras variáveis. Então, de certo modo, era algo que estava... a nação é algo que está ligado ao ser semelhante, né? E isso, ao sentimento de pertencimento, isso é algo que permeia a história da humanidade. Então, para fechar esse raciocínio, eu gostaria de ler mais uma citação que está na página 99 do texto. Se, por um lado, é inegável e tão velho quanto a história o fato de existirem grupos distintos de homens, diferenciando-se a si mesmos de outros grupos por uma variedade de critérios, por outro lado, não é certo que estes mesmos critérios fossem aquilo que o século XIX entendia por nacionalidade. Menos ainda dizer que o fato de estarem organizados em estados territoriais do tipo do século XIX coincida com o conceito de nação. Então, também na página 99 do texto, o Hobsbawm ele faz uma importante colocação que contribui bastante para a gente compreender o que seria, então, o argumento central do texto. A citação diz o seguinte: certamente, os ingleses sabiam que era ser inglês, os franceses, alemães ou russos certamente não tinham dúvidas do que fosse sua identidade coletiva. Na era da construção das nações, acreditava-se que isso implicava na transformação desejada, lógica e necessária de nações, em Estado-nações soberanos, com território coerente,
definido pela área ocupada pelos membros da nação, que por sua vez era definida por sua história, cultura comum, composição étnica e com crescente importância a língua. Então, essa citação, a partir dessa citação, é possível observar que o autor, de certo modo, ele caracteriza, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas talvez para ficar mais claro a explicação, um modo de operar desses estados-nações, que seria, então, ter um território coerente, que é definido por uma história comum, por uma cultura comum, uma composição étnica e também a importância da língua, né? Então, outro ponto que é possível observar é que Hobsbawm sempre coloca que a palavra nação ou nações entre aspas. E ao longo do texto a gente vai compreendendo por que ele faz isso. Porque através da perspectiva desse historiador, a ideia de nação é uma criação histórica. Outro ponto bastante importante para o qual Hobsbawm vai chamar nossa atenção nessa primeira parte do texto, é para o fato de nações maiores, seja geográfico ou politicamente, subjugarem nações menores, conforme muito bem elucida as seguintes citações. Algumas nações, as maiores, as avançadas, as estabelecidas, incluindo certamente a própria nação do ideólogo, estavam destinadas pela história a prevalecer, ou se o ideólogo preferisse uma conceituação darwinista, a serem vitoriosas na luta pela existência, e outras não. E ele continua dizendo: o que deveria acontecer com as pequenas nações? Elas deveriam ser integradas completamente, de forma federal ou outra qualquer, com ou sem uma quantidade ainda indeterminada de autonomia às nações-estados, viáveis. Então, durante todo o texto, o autor ele utiliza de diversos exemplos. Então, esse texto é um texto que praticamente do início ao fim, ele é permeado por exemplos. E eu selecionei um desses exemplos, né, para poder elucidar melhor essa questão de nações maiores subjugarem nações menores. Então, o contexto é 1848, porta-vozes tchecos recusam o convite dos liberais alemães para tomar parte do parlamento de Frankfurt. Então, na página 102, ele discorre o seguinte: os alemães não negaram que eles fossem tchecos, apenas entenderam o que não era correto, que todos os tchecos de boa cultura liam e escreviam alemão, partilhavam da alta cultura alemã, que, portanto, incorretamente, eram alemães. O fato de que a elite tcheca também falasse tcheco e partilhasse da cultura do povo simples local parecia ser politicamente irrelevante, como as atitudes do povo simples em geral e do campesinato em particular. Seguindo para a parte 2 do texto, Hobsbawm demonstra ao longo do texto, mas ele acaba enfatizando melhor na segunda parte, que quem conduzia essa ideia de nação era uma elite bem educada. Então, na página 105, ele diz o seguinte: por razões óbvias, as camadas mais tradicionais, atrasadas ou pobres de cada povo eram as últimas a serem envolvidas em tais movimentos, trabalhadores, empregados e camponeses, que seguiam o caminho traçado pela bem-educada elite. Então, ele continua fazendo uma colocação a respeito, né? Ele diz na página 100, que são complementares, que o critério histórico de nacionalidade implicava, portanto, a importância decisiva das instituições da cultura de classes dominantes ou de elites de educação elevada, supondo identificadas, ou pelo menos não muito, obviamente, incompatíveis com o povo comum. Então, desse modo, o Hobsbawm ele enfatiza que quem conduz essa ideia de nação é essa elite bem educada. No entanto, na parte 2, ele também vai colocar que existia um nacionalismo de massa. E esse nacionalismo de massa, pelo que eu pude compreender, é uma espécie de nacionalismo que sai das mãos, então, ali dessa elite bem educada e passa, então, a ser liderada ali pela massa. E durante boa parte do texto, inclusive, ele discorre sobre vários casos, e um deles é a Irlanda, onde ele fala bastante a respeito.
E na parte 3 ele conclui o pensamento dele, né? Ele arremata aí o que ele entende sobre isso, sobre nação. Ele diz o seguinte na página 109. Mesmo assim, malgrado poderosos sentimentos e lealdades nacionais, na medida em que nações transformavam-se em estados, a nação não era algo espontâneo, mas um produto. Também não era historicamente nova, pois expressava características que membros de grupos humanos muito antigos tinham em comum, ou aquilo que os unia contra estrangeiros, precisava, portanto, ser construída. E aí ele coloca também a importância de instituições que eram capazes de impor essa uniformidade nacional. Ele vai falar muito sobre educação, sobre como que a educação ela difundia, né, a língua, e a língua é capaz de, então, dar essa uniformidade nacional. Portanto, qual que é o argumento central do 5º capítulo do livro do Hobsbawm? De certo modo, pode-se dizer que Hobsbawm argumenta que a ideia de nação foi forjada, trata-se de um produto. Houve um processo de ordenamento dos povos europeus que foi levado à frente à força. A língua, o ordenamento jurídico e instituições capazes de difundir esses elementos são de extrema importância nesse cenário, se levado em consideração a necessidade de se obter uniformidade nacional. Então é isso, eu agradeço muito a atenção, espero que eu tenha conseguido passar de maneira clara o conteúdo e muito obrigada.